Romanos, capítulo 3, versículos 22 a 24. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Senhor meu Deus, mais uma vez eu quero estar em oração diante da tua face, meu Pai, para te agradecer novamente, ó Deus, por estar diante das Escrituras Sagradas, diante da carta aos Romanos, ó Deus, que também é uma carta endereçada a todo cristão, a todo aquele que um dia ouviu o Evangelho, ouviria o Evangelho nas eras futuras, até a volta de Cristo. Ó Deus, que possamos tirar as lições necessárias, Pai, dessas letras que o apóstolo Paulo deixa para nós aqui, Senhor. Que possamos, ó Deus, com a tua graça e misericórdia, aprender a tua palavra, Senhor. Apreender a tua palavra também, Senhor. Guardá-la, Senhor, em nossos corações. Entendê-la, Senhor. Discerni-la, Senhor. Para a nossa salvação, ó Deus. A fé é o Senhor que dá a nós, mas o Senhor emprega a tua palavra, ó Deus, para que a gente possa encontrar a fé que necessitamos para crer em Jesus Cristo, para a nossa salvação. Por isso essa operação, ó Deus, só pode ser realizada por Ti. E nós clamamos, imploramos pela Tua misericórdia, ó Deus, porque do homem nada pode ser feito, ó Pai. Nada podemos fazer por nós mesmos, Senhor. Mas o Senhor é poderoso para realizar, ó Deus, para operar a salvação em nós, ó Deus. E é isso que eu te peço nesta noite, pedindo mais uma vez a Tua misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós estamos fazendo essa série de estudos sobre Romanos. No domingo passado, nós estudamos 2 ou 3 versículos anteriores a esse que nós vamos estudar hoje à noite. Nós aprendemos que nenhuma carne seria justificada diante de Deus pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. O apóstolo Paulo vai falar disso depois de trabalhar no primeiro, no segundo capítulo e parte do terceiro capítulo até aqui, até ele chegar a essa conclusão. O homem precisa de justiça. Deus é justo, Deus não gosta de injustiça. Você tem um problema então com Deus. Paulo vai querer argumentar e falar biblicamente, o homem não tem justiça própria. E ele vai falar que a lei vai te trazer essa informação. Ela vai deixar muito claro para a gente não ter para onde correr. Você não é justo. Infelizmente, você não tem justiça própria para se apresentar diante de Deus. Quando Paulo escreve essa passagem aqui, esse livro de Romanos, essa carta, ele cita um dos versículos que o irmão leu no Salmo 143 aqui. Não há nenhum justo perante a tua presença. Então, você vai olhar para a lei de Deus, ela vai te trazer essa informação. Pela lei aprendemos uma verdade muito dura. Sob a lei, estamos condenados, porque não há nada em nós, nada que nos capacite a cumprir a vontade de Deus. Em nossa condição de pecado, nós somos inclinados somente para o mal. Essa é a nossa realidade mais dura. A nossa inclinação é para o mal e não para o bem. É o exemplo que a gente dá muito comum das criancinhas, né? Um bebezinho. O pai e a mãe têm todo um trabalho para podar o comportamento, não é isso? O mau comportamento tem que ir podando. Senão aquelas folhas vão crescendo, vai produzindo frutos ruins. Então o pai e a mãe têm todo um trabalho de ir podando. Às vezes com a cinta, às vezes com castigo, repreensão, enfim. Todo um trabalho cansativo de educar as criancinhas para que esse mal não alcance limite, alcance um tamanho que você perca totalmente o controle. Essa é uma realidade nossa. Quando a gente olha para a lei de Deus, a gente vê então a nossa culpa. Vamos pensar nisso para tornar um pouquinho mais claro. Todo mundo conhece os 10 mandamentos, todo mundo já ouviu falar dos 10 mandamentos. Não matarás, não furtarás, não dará falso testemunho, não terás outros deuses perante mim, para citar alguns dos mandamentos. Quando nós olhamos para esses mandamentos, se você ler eles de maneira superficial, só por cima, você vai pensar, peraí, vamos marcar aqui um risquinho aqui, naquilo que eu consegui cumprir. Bah, não matar, eu nunca matei ninguém. Jesus vai explicar de maneira mais aprofundada isso aí depois. Tudo bem,
Jesus fala assim: vocês já ouviram o que disseram para os antigos: não matarás. Jesus vai falar assim: eu, porém, vos digo, toda vez que você xingar o teu irmão de raca, é um xingar de um nome muito bobinho. Você é um bobo, um exemplo. Se você xingar aquela pessoa e você tiver ódio no seu coração, Jesus vai falar algo grave. Você é um réu do fogo do inferno. Você já tem a morte dentro do teu coração. O ódio, se ele não for controlado, um ódio contra um outro ser humano vai levar o quê? O que você vai ter vontade de fazer? Matar aquela pessoa. Isso está no coração de todos nós. O fato da gente não ter tirado a vida de alguém não significa que aquele mal não esteja aqui no nosso coração. Quando a gente olha então para a lei de Deus, nós estamos olhando para a nossa culpa, para a nossa condenação, porque quem pode levantar a mão e falar que nunca odiou alguém? Ninguém vai poder fazer isso. Ninguém vai poder falar que nunca odiou, ou nunca mentiu, ou nunca roubou, ou furtou, qualquer coisinha, por menor que seja. E a lei de Deus vai tentar deixar claro isso que a gente tenta negar de todas as formas. O ser humano está numa briga contra a verdade, porque todos nós, tentamos fugir dessa realidade. Porque por instinto de sobrevivência, o ser humano sabe que um dia, mais cedo ou mais tarde, ele vai ter que prestar contas a Deus por cada coisa que ele fez. E a lei não vai melhorar o problema dele. A lei vai mostrar a culpa dele, a condenação dele. Mas essa verdade tão dura da lei de Deus precisa ser enfrentada para que possamos ver a grandeza da misericórdia e da salvação que é conquistada e oferecida no Evangelho de Jesus Cristo. Esse é um problema na mensagem de empregar o Evangelho. Enquanto a pessoa não se deparar com a sua realidade de pecado perante Deus, ela nunca vai para Cristo. Porque enquanto você pensar que você é um bonzinho, por exemplo, que você é uma boa pessoa aos teus próprios olhos, Jesus não é necessário para você. Porque você está tentando resolver o teu problema, que a Bíblia fala que você não vai conseguir, confiando na tua própria força. E é por isso que existe todo o esforço da palavra, não só de Paulo. Toda a escritura, todo o ensinamento da palavra vai apontar para a necessidade que o homem tem de salvação, que é conquistada não por meio dele, de um esforço próprio. Quer dizer, então, irmão, que você está falando que a gente pode... Não precisa se preocupar, então, em fazer boas coisas, que nós vamos ser salvos. Nós temos que fazer boas coisas. Só que as boas coisas que nós podemos fazer, vamos pensar, dar esmola para alguém, ajudar alguém, ou não ser alguém que vai fazer coisas erradas na sociedade, isso não vai mudar a nossa condição diante de Deus, e muito menos nos salvar dos nossos pecados. Paulo vai falar assim, então como é que resolve isso? Se eu não posso fazer alguma coisa boa para merecer a salvação, como é que é? Versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei dos profetas. Nós falamos disso no domingo passado. Mas como é que Deus pode salvar o pecador então? Se o pecador é culpado e condenado, e ele é justo, e ele manifesta a justiça dele como um juiz humano faria, executando a lei, cumprindo a lei. Se um criminoso lá ele descumpre a lei, o que ele merece? A condenação, a prisão, em alguns países a morte. Deus é justo, ele aplica a lei. Mas como é que ele pode salvar a gente, então, sendo criminoso? Paulo começa a preparar o caminho, a abrir o caminho. Ele vai falar, a justiça de Deus se manifesta também sem a lei. Inclusive com o testemunho dela, não contrariando a palavra de Deus, não negando a palavra, não negando a lei. Versículo 22. Isso fica muito claro quando a gente entende a maneira como Paulo, pelo Espírito Santo, vai conduzindo nosso entendimento. O versículo 22 vai dizer, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Paulo então vai falar assim, a justiça de Deus também é manifestada sem a lei. Como? Por meio da fé. A fé vai também satisfazer a justiça de Deus. Mas Paulo vai falar assim, fé no quê? Nós estudamos na escola bíblica de manhã cedo que existem vários tipos de fé por aí no mundo. Tem gente que acredita em milagres. Eu também acredito. Mas você acreditar em um milagre, que você pode ser
curado de uma doença, por exemplo, que eu acredito que eu também creio, não é a mesma fé para a salvação. Tem muita gente que é curado de milagres, que tem fé para a cura de milagres, mas que não é salva. Por quê? Porque ela não crê em Cristo para a salvação. Então Paulo vai falar, a salvação, a justiça de Deus é revelada no Evangelho por meio da fé em Cristo. Paulo está trazendo um alvo, a fé, que vai trazer a salvação, que vai cumprir a lei de Deus. Qual que é? É a fé que tem um alvo. E qual que é o alvo da fé? Jesus Cristo. A justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Você quer ser salvo? Você precisa ter fé. Mas fé em quem? Fé no quê? Nós precisamos ter fé em Jesus Cristo e no que ele fez. O que Jesus Cristo faz pelos pecadores? Jesus veio ao mundo para nos justificar dos nossos pecados. O que é justificar, irmãos? Declarar justo. Jesus Cristo, pelo seu poder, pelo seu sacrifício, ele nos justifica. E é o que ele faz. Nós somos descumpridores da lei, mas Jesus é o oposto. Jesus foi o único homem a cumprir a lei de Deus. E é por isso que a nossa salvação é baseada somente na fé em Jesus Cristo. A fé que justifica não é uma fé geral em Deus, mas a fé em Jesus Cristo. Fé salvífica, a fé para a salvação, é olhar para Cristo como o único Salvador. Esse é o problema do evangelho bíblico e de muito que é ensinado por aí. O mundo apresenta Jesus como mais um que pode salvar. Jesus pode salvar, mas a mãe de Jesus pode salvar. Ou um santo fulano de tal, ou um outro Deus, o Buda, outros deuses que existem por aí que as pessoas acreditam. O Evangelho vai falar, a fé para a salvação tem um alvo só. E qual é esse alvo? Jesus. Somente por meio de Jesus podemos ser salvos. O texto também vai apresentar outras informações que eu peço que vocês acompanhem ali no versículo 22. A justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Paulo está trazendo aqui agora a abrangência da fé, da justificação pela fé. Ele vai falar que é para todos aqueles que creem. Quais são as pessoas, então, que são alcançadas pela justificação pela fé? Todo mundo? Tem gente que ensina isso por aí. Jesus lá morreu para todo mundo vai ser salvo. Será que é isso? Você precisa ter o quê para ser salvo? Fé. Parece tão simples. Mas eu acho estranho isso aí, mas eu pensei que eu tenho que ter fé. Fé é algo tão extraordinário. A fé para a salvação é algo tão extraordinário que ela não está dentro de nós. Não existe em nós. É algo que vem de Deus. Efésios 2:8. É um dom de Deus. É uma graça que Deus concede ao homem por meio de Jesus Cristo para que ele possa ter fé para a salvação. E aqui nós temos, para todo aquele que crê. A expressão para todos enfatiza a universalidade da oferta da justificação de Deus para todos que creem. Esta dádiva da justiça de Deus não está limitada a uns poucos selecionados, mas é para todos aqueles que creem. Se você crê em Cristo, Jesus para a salvação, você tem a salvação em Cristo. É algo muito simples. Se a gente for pensar, é algo muito, muito, muito simples. Para ser salvo, uma pessoa precisa crer em Jesus. Eu escuto muito por aí, irmãos. É importante a pessoa ter fé. É importante a pessoa crer em alguma coisa. Não, isso não é importante. O importante é você crer somente em Jesus Cristo para a salvação. Se você crer 50% em você, 50% em Jesus, isso não é fé salvífica. Porque a fé para a salvação tem quantos alvos? Somente um alvo. Somente em Cristo, somente em Jesus. A maneira como a justificação transforma a vida de todos os que creem. O texto vai dizer, parece que o apóstolo Paulo está sendo repetitivo, para todos e sobre todos os que creem. A expressão sobre todos faz um paralelo, tem uma ligação muito próxima. Peço que os irmãos possam acompanhar comigo, capítulo 1 de Romanos, só voltar um pouquinho a página.
no versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. Vamos ler. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Observar a mesma palavra? Sobre. Aqui nós lemos que a justiça de Deus pela fé é sobre todos os que creem. Esse é um aspecto do Evangelho. Romanos 1,18 vai também dizer que sobre todos a ira de Deus se manifesta, sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Em ambos os casos, a mesma preposição é usada, sobre. Do céu, você tem duas coisas, irmãos. Vamos prestar bem atenção aqui, por favor. Eu sei que às vezes tem várias distrações, criancinhas são crianças, brincam mesmo. Mas vamos voltar a atenção agora para mim aqui, sobre o que eu vou falar. Deus, ele é um juiz justo. E se ele é um juiz justo, ele não faz como muitos juízes do Brasil ou do mundo, que são corruptos e não aplicam a justiça. Deus, ele é justo e ele executa a justiça dele de duas maneiras. E essa realidade envolve cada ser humano. Deus, ele demonstra a justiça dele de acordo com Romanos 1,18, com ira. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre o quê? Sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade com injustiça, com pecado. Deus é justo. E uma das coisas que você vai olhar para o céu, e o que você vai ver vindo de Deus para lá? A justiça dele de que forma? Com ira. Mas no Evangelho, o que você tem? A mesma justiça. De que forma? Por meio da fé. Por meio da fé, Deus manifesta a justiça dele, salvando o pecador, libertando o pecador dos seus pecados. Mas de um jeito ou de outro, Deus continua sendo justo. Ele continua executando a justiça dele. Então, quando Paulo diz por todos e sobre todos os que creem, ele quer trazer de novo essa verdade que ele falou antes. Em qual das duas condições nós estamos? Em um dos lugares nós vamos estar. Ou nós vamos estar nós vamos estar debaixo da ira de Deus, ou debaixo da misericórdia de Deus. Da salvação que ele oferece por meio do Senhor Jesus Cristo. Crer e confiar em Cristo como sendo o meio designado para a nossa reconciliação com Deus é abandonar o nosso próprio esforço fútil de nos salvarmos e confiar integralmente na misericórdia de Deus, oferecida por meio de Cristo. De onde vem a salvação, irmãos? Vem do alto, vem de Cristo. Existem muitas pessoas que estarão no inferno, como dizem os pregadores, os evangelistas, não é porque elas pensam que elas são más, é porque elas acreditam firmemente que elas são boas, que elas são justas. Ela olha para a vida dela e fala, eu sou justo, porque eu não sou mal como fulano, mal como ciclano. E ela encerra o caso aos próprios olhos dela. Mas Paulo, ele começa todo esse debate, essa argumentação que ele fala, ali no capítulo 2, dizendo que os homens não julgam a si mesmos. Por quê, irmãos? Eles tiram a palavra do julgamento. Elas tiram a autoridade da palavra que está acima de nós e colocam eles como autoridade. Colocam o homem como autoridade e colocam Deus lá embaixo. Por quê, irmãos? Sem a palavra de Deus para dizer o que é certo e errado, se você não usar ela, qual autoridade você vai usar? A tua. E que autoridade nós temos, irmãos, contra a palavra? Ou podemos dizer, que autoridade qualquer criatura, por mais poderosa que possa existir, pode ter contra a palavra de Deus? Então nós estamos num dilema, vocês perceberam? Não tem como fugir de Deus, não tem como você resolver esse problema que você tem com Deus sem Ele e sem a verdade que Ele revela na palavra dEle. Precisamos pensar, como eu estou lidando com essa questão, irmãos? Parece que é tão distante, eu sei que as palavras talvez sejam... Parece que é uma coisa teórica, irmão, mas é a tua realidade, é a minha, é a realidade dos nossos filhos. Você não tem justiça própria, o André não tem justiça própria. Eu preciso de alguém que tenha justiça no meu lugar, porque senão eu estou condenado em pecado, estou indo para o inferno, caminhando para lá.
Muito rápido. Mas por que nós estamos aqui, irmãos? Para ouvir dois extremos. Dois extremos. A dureza da realidade de pecado sobre nós é um lado do que nós precisamos ouvir cada vez que nos reunimos para estudar o Evangelho. Mas do outro lado, nós temos as maravilhosas promessas de salvação em Cristo. Deus, ele não deixou o povo dele desamparado diante de um problema tão grave, o pecado. Estava lendo hoje em Lucas, Jesus promete para o povo dele que nós pisaríamos escorpiões e serpentes, pisaríamos em escorpiões e serpentes na cabeça desses animais. Tem muita gente que entendeu isso literalmente, como se a gente pudesse ser picado por uma cobra e não ser envenenado. Jesus está trazendo uma linguagem para a gente entender que ele está falando do pecado, irmãos. Ele prometeu trazer vitória sobre o pecado. O pecado é algo feio, que vai trazer a condenação sobre nós, sobre as pessoas que estão à nossa volta. Mas existe a promessa que, assim como Cristo pisou na cabeça da serpente, que é o inimigo, e venceu a morte, que é por causa do pecado, nós também. Não na nossa própria força, mas na força de quem? Do Senhor Jesus Cristo. E é disso que a salvação por meio da fé em Cristo se trata. Se você tem esse alvo fixo diante de você, ensinado, revelado pela palavra ao teu coração, você tem um caminho a seguir. Não é você mesmo, não é a tua intuição, não é o teu instinto, não é a opinião do mundo, das falsas religiões que apontam para a salvação por obras ou para outras pessoas ou seres, mas para Cristo somente. Somente em Cristo. Ele vai falar, vai finalizar o argumento dele dizer, porque não há diferença no versículo 22. Nós estamos numa cultura onde se fala muito em igualdade. A Bíblia fala também em igualdade, mas olha a igualdade que a Bíblia vai falar aqui. Primeiro Paulo fala da diferença, sim. Existe diferença entre as pessoas. Existe diferença entre judeus e gentios, entre os israelitas e os não israelitas. Existem diferenças culturais. Existem diferenças porque eles receberam primeiro a revelação da palavra. Mas essa diferença, na verdade, só piora a situação deles. Porque depois nós, que não tivemos aliança como os israelitas, nós também recebemos o evangelho, a palavra, o conhecimento de Deus. Mas nós somos iguais em uma coisa. No que nós somos iguais? No pecado. É frustrante, talvez, para alguém que crê na igualdade, se prega isso no mundo que nós vivemos, né? Somos iguais no pecado, na maldade, na condenação. Somos iguais, todo ser humano não tem bonzinho e malzinho. Todos são maus e pecadores. E precisam desesperadamente de um Salvador. Essa é a nossa condição, é a condição universal da humanidade. E aí nós entramos em Romanos capítulo 3, versículo 23, que é um dos grandes textos das Escrituras. O que ele diz? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse é um dos grandes versículos, um dos versículos talvez mais ensinados na história da igreja. E por que, irmãos? Vai falar dessa relação de igualdade que nós temos no quê? No pecado. Pecado significa errar o alvo. Fé significa acertar o alvo, descobrir um alvo que é Cristo. Mas o pecado é uma palavra que significa errar o alvo. Os nossos pais, começando com Adão e com Eva, eles erraram o alvo que foi dado a eles, de glorificar a Deus, de exaltar a Deus na vida deles. E erraram o alvo quando eles resolveram fazer a própria vontade e se rebelar contra a autoridade de Deus. O pecado de cada pecador é interessante, o texto vai colocar no passado, porque todos pecaram. Todos vão pecar, ou então vão pecar depois de certa idade, quando eles já estão entendendo as coisas. Todos pecaram, cada ser humano, todos pecaram, erraram o alvo. O pecado de todos é uma série ou um conjunto de fatos que constituem um fato passado. Por que isso, irmãos? Se um dia, tomara que isso aconteça com ninguém, mas se você tiver que ir para um tribunal para ser lá processado e condenado por um crime que você tenha cometido, você vai lá por um crime que você
já cometeu ou que você vai cometer. Por um crime que você já cometeu e o juiz está ali para julgar aquele crime. Nós vemos muito disso na palavra. Quando você observar essas coisas, e esse texto é um desses casos. Você está vendo a eternidade ali. Você está vendo a história do futuro. Presta muita atenção aqui. Vocês estão vendo a história do futuro sendo contada no passado. Esse é o poder da palavra, irmãos. Nenhum livro pode fazer isso. Deus conta o futuro no passado, porque todos pecaram. O que significa, irmãos, que todo ser humano e todos aqueles que ainda vierem a nascer, se o mundo durar mais 1000, mais 1 milhão, mais 1 trilhão de anos, todos os homens que nascerem nesses anos aí que estão por vir, todos são já considerados pecadores maus. Todos pecaram no passado. Tudo isso constitui uma série de fatos. A história do mundo é a história do pecado. A história dos nossos antepassados, nossos pais, nossos avós, até chegar em Adão e Eva. É um rastro de morte, é um rastro de destruição e miséria. Paulo vai falar disso em Romanos capítulo 3. Existe um rastro de morte no caminho do ser humano. Não é assim, irmãos? Pega um livro de história e abre. O que você vai ler lá? Conflitos políticos, religiosos, guerras e mais guerras, disputas de poder no mundo, com sangue, escravidão. Olhe para nossas histórias familiares. Olhe para a minha. Os irmãos podem fazer o mesmo exercício pensando na história da tua própria família. Grandes conflitos, muitas vezes separações, atritos, alguns casos até morte, irmão com irmão, pai matando filho, filho matando pai. Não é assim, irmãos? É a história do ser humano. O ser humano tem uma igualdade e aí não pode apontar o dedo para ninguém, sem que também tenha dedos apontados para ele. Porque todos nós estamos na mesma condição, irmãos. Todos. Não tem bonzinho, não tem bonzinho. Todos estamos na mesma condição de pecado. A igualdade também não é só em relação ao estado de pecado, mas nas consequências. Qual que é a consequência? O que o texto vai dizer? E destituídos estão. Destituir significa privar, demitir, depor alguém da dignidade. Para ser um exemplo mais fácil, imagina um governador, como acontece no Brasil, já aconteceu várias vezes, ele tem uma posição de autoridade muito grande, certo? Ou um presidente. Mas aí ele cometeu muita corrupção e ele sofre um processo e ele é deposto daquele cargo, ele é retirado, porque ele é um corrupto. Essa é mais ou menos a palavra que é colocada aqui, porque todos pecaram e destituídos estão. Todos nós fomos destituídos. Ou alguns teólogos preferem a palavra decaíram. O que significa? Eu falei que o pecado é uma sucessão de fatos no passado, começando com Adão e Eva. O que eles fizeram? Pecaram, se rebelaram contra Deus. Eles tinham uma posição sem a mancha do pecado, eles eram inocentes perante Deus. O que eles fizeram? Pecaram. No primeiro pecado, Deus é justo. Se o homem pecou, ele imediatamente merece a punição. E qual que foi a punição? Decaiu da condição que ele tinha. Se você for pegar os primeiros capítulos da Bíblia, você vai ver coisas maravilhosas sendo ditas pelo homem, de tal maneira que se você for olhar só essa passagem, você vai chegar aqui para mim e falar, irmão, você está errado. Porque lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 3, no capítulo 3, tem coisas maravilhosas sendo ditas sobre o homem. Por exemplo, que criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Será que tem uma coisa mais bonita do que essa sobre o homem? Nós fomos criados à imagem de Deus. Existe alguém mais bonito, mais poderoso, mais grande, mais sublime que Deus? E numa proporção, ainda que menor, Deus nos criou à sua imagem. Mas o que o ser humano fez? Pecou. Quando ele pecou, o que aconteceu? Ele foi destituído dessa condição maravilhosa que ele tinha, sem esse intruso maligno dentro dele. Qual é esse intruso? Pecado, corroendo, destruindo, encurtando a vida. Não é assim, irmãos? A gente estava brincando, né? Estamos com a barba branca, né, irmão? É difícil os irmãozinhos aqui, abençoados, que não tem nem o cabelo branco ainda, né? Mas a maioria de nós, todos nós vamos envelhecer e um dia vamos morrer. Por quê? A realidade, a dureza, a feiura do pecado são sintomas
dessa destituição que Paulo vai falar aqui. Quando ele diz que os homens estão destituídos, isso quer dizer que o estado de pecado passado do homem reflete um estado de destituição de algo que eles tinham e perderam. Irmãos, quando eu perco algum objeto, eu já fico doido. Imagina você perder as características iniciais que você tinha da imagem de Deus. No mundo aí fora, fala que o homem está evoluindo, não é isso que você aprende na escola? Ah, o homem está evoluindo, as coisas estão evoluindo. Não, irmãos. As coisas não estão evoluindo, as coisas estão piorando. Elas estão passando por um processo de mutação. Porque quanto mais o homem está sobre a terra, mais ele se afasta da imagem que ele tinha de Deus, do que ele deveria ser, da posição que ele deveria estar exercendo, de autoridade que ele deveria estar exercendo no mundo. Ele abriu mão disso por causa do pecado, para ter o gostinho de se rebelar contra o Criador. Irmãos, a gente sofre, todos nós, em busca do mesmo gostinho. O gostinho de se rebelar contra o Criador dos céus e da terra. Qual a consequência? Nós somos destituídos. E o texto vai falar do que nós somos destituídos. Nós somos destituídos da glória de Deus. O divino esplendor que brilha do próprio Deus e que Ele comunica a todos que vivem em união com Ele. Nós somos destituídos disso. É dessa posição elevadíssima que os homens foram destituídos ou decaíram. Nós estamos destituídos daquela perfeição que é o reflexo da perfeição de Deus e, portanto, da glória de Deus. O verbo traduzido como destituído, carecer, sentir falta, expressa a ideia geral de um déficit e sugere que o estado normal do homem é aquele que está em conformidade com a imagem divina. Quando o homem pecou, ele se afastou da sua verdadeira natureza, a imagem de Deus. Eu já citei um exemplo aqui para entender isso. Quem aqui já viu uma mansão, uma casa muito bonita, mas abandonada, por várias décadas? Você percebe alguns sinais naquela casa. Era muito bonita, escada bonita, uma fachada muito bonita, uma decoração muito bonita, mas aquela casa, os donos saíram e ficou lá aquela casa, juntando bicho, aranha, teia de aranha, apodrecendo e desmoronando, com pichação, tudo estragando, se deteriorando. É isso que nós somos, irmãos. Infelizmente, o pecado fez isso com a gente. A presença gloriosa de Deus se afastou e ficou o que ali? As ruínas em pecado. Essa é a realidade. Todos nós. A Bíblia vai falar, irmãos, sobre vaidade, por exemplo. O que a vaidade é à luz da Bíblia? Uma loucura. Porque nós somos o quê? Um vaporzinho. Nós existimos hoje e amanhã não existimos mais. Isso tudo reflete que nós somos o que hoje em dia? Uma ruína de algo muito bonito que existiu num passado muito distante. Essa é a dureza. Por isso o texto vai dizer no versículo 24 que nós somos justificados gratuitamente pela sua graça. E aí vai trazer um outro tema muito importante para nós. A justificação é por meio da fé. Mas isso não responde tudo. Mas por que é pela fé? Tudo bem, é pela fé, mas como é que resolve essa questão? Deus é justo. Eu sou salvo pela fé em Cristo. Mas por que Deus fez isso? E aqui Paulo vai explicar para a gente não ficar com dúvida no versículo 24. 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. A justificação daquele que crê acontece pela fé. Essa verdade é defendida por Paulo com unhas e dentes, porque essa é a verdade sobre a salvação revelada no plano de redenção das Escrituras. Quando o primeiro homem caiu em pecado, e com ele toda a humanidade, Deus já tinha um plano de salvar os pecadores através da justificação pela fé. E nós vamos ter aqui nesse versículo 24, descrevendo esse outro lado da justificação pela fé. Como que a justificação da fé acontece? Por meio da graça. No primeiro olhar, parece que Paulo está sendo repetitivo. Gratuitamente pela sua graça. Mas Paulo não está cometendo um erro aqui ortográfico ou de português de gramática.
Ele não está repetindo a palavra como a gente faz muito. Por que então que ele usa essa expressão, gratuitamente, pela sua graça? A Bíblia diz que José achou graça aos olhos do seu senhor, mas o seu senhor tinha uma razão para isso. José é aquele funcionário que se destaca. Ele é como qualquer outro, ganha o mesmo salário, mas ele fazia tudo tão bem feito que quando o senhor dele viu ele trabalhando, ele percebeu uma coisa: tudo que esse rapaz faz prospera. Tudo que eu coloco na mão dele para fazer, ele faz muito melhor e traz melhores resultados para mim. Tudo que José fazia prosperava. Então, havia algo que provocava aquela graça. Mas a graça de Deus, comunicada a nós, vem gratuitamente. Porque quando o senhor de José via ele via uma coisa boa nele. Isso trazia graça. Você já ouviu essa palavra? Graça vem de carisma. O que é carisma? Uma pessoa que é agradável, uma pessoa legal, ela tem um carisma, não é isso? Você olha para a pessoa e fala, nossa, que pessoa legal, uma pessoa simpática. Só que quando Deus olha para nós, ele vê a gente como simpático? Nós temos carisma para Deus olhar para a gente, como muitos pastores estão falando por aí, aí você é menina dos olhos de Deus. Será que é isso? Será que é assim que Deus olha para a gente, irmãos? Ao contrário de José, quando Deus olha para nós, ele não vê nada de bom. Para ele achar graça ao olhar para nós. A graça de Deus comunicada a nós vem gratuitamente, como Paulo diz, gratuitamente pela sua graça. Paulo, ele defende com unhas e dentes a doutrina da salvação pela graça. Nós, irmãos, devemos também fazer o mesmo. Essa é uma doutrina muito atacada por aqueles que acreditam que podem ser salvos por obras. Muitas religiões por aí, muitas igrejas. É 100% amor e misericórdia de Deus, porque não há nada em nós para merecer tamanha graça. Salvação é um presente de Deus. Não é realidade, não é dura a nossa realidade, não é feia. Se você pode ser salvo um dia, meu irmão, minha irmã, é somente por um presente de Deus para quem não merece. Quando a gente dá um presente para os nossos filhos, nós vemos graça neles. Saiu de nós, nós amamos eles. E damos presente, vemos coisas boas nele. É uma coisa totalmente diferente em relação a Deus olhar para o pecador. Porque quando Deus olha para o nosso pecado, ele sendo justo, ele não vê nada de bom. Mas ainda assim, o que ele faz, irmãos? Ele nos ama e providencia um meio para que a gente possa ser salvo, limpo dos nossos pecados. E aí entra num outro ponto do Evangelho muito caro para nós, muito precioso. Paulo vai falar, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, de graça, 0,800. Mas existe um outro lado da salvação pela graça. Para nós, ela é o quê? De graça, mas não significa que ela é de graça. Alguém pagou um preço muito caro para que a salvação fosse gratuita para nós. Quem pagou, irmãos? O texto vai responder pela redenção que há em Cristo Jesus. Em Jesus Cristo nós temos a peça que completa o quebra-cabeça da redenção dos pecadores. Um pecador consciente dos seus pecados perante Deus poderia exclamar e interrogar em alta voz: como pode existir salvação, esperança para um pecador miserável e condenado como eu? A eternidade, no mais intenso e profundo sofrimento no inferno, é o único lugar que eu mereço estar. Como é que então eu posso ser salvo dos meus pecados? As Escrituras vão responder. Em Cristo Jesus. Jesus Cristo de Nazaré é a única resposta para essa pergunta. Somente nele o homem pecador pode ter esperança de salvação. Somente em Jesus nossa fé deve estar, como nós cantamos. Jesus, ele nos redime. Você sabe o que é redimir? Comprar por um preço. Redenção é comprar. A figura que Paulo traz aqui é a prática que eles tinham de comprar escravos no mercado de escravos. Nós somos escravos do que, irmão? Do pecado. Dessa realidade dura. Nós somos escravos condenados debaixo da lei.
O que Jesus faz em amor e misericórdia por nós? Ele nos compra por um alto preço. Ele nos resgata e nos liberta do pecado. É por isso que a salvação é do pecado. Nós somos salvos dos nossos pecados, da escravidão dos nossos pecados. Tornar-se justo diante de Deus não custa nada ao homem, mas custa muito para Deus. O próprio Deus, por meio de sua graça e do seu amor imerecido, comprou aquele que crê mediante a obra de resgate de Cristo. E assim o tirou do mercado escravo do pecado. Paulo vai repetir depois essa mesma informação nos próximos capítulos. Romanos 6:6, Paulo vai dizer, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Quando ele diz não sirvamos mais, ele está falando do escravo que tem que trabalhar para o seu senhor. Nós, antes da salvação, nós somos escravos do pecado. E o pecado está onde, irmãos? Dentro de nós, movendo o nosso ser, a nossa vontade, a nossa maneira de ver o mundo, as nossas escolhas. E do que Cristo vem nos libertar, irmãos? Dessa vontade tua que é escrava. Por isso a salvação é pela graça. É por isso que a Bíblia apresenta a salvação somente pela fé em Cristo. Porque de outra forma, nenhuma carne se salvaria. O céu seria um local vazio se a salvação não fosse somente pela graça e a misericórdia de Deus. O que isso pode proporcionar a nós, irmãos? O que o irmão disse no começo do culto. Gratidão. Por que nós estamos aqui? Nós precisamos? Sim, nós precisamos de muita coisa. Somos 100% necessitados de Deus. Por isso nós estamos aqui. Mas um dos grandes motivos que nos traz aqui, irmãos, é a gratidão. Por saber que Deus nos amou de maneira tão grande, ao ter enviado o seu Filho para morrer no nosso lugar, sendo nós tão pecadores e maus aos olhos de Deus. E Cristo nos limpou, nos lavou com seu sangue precioso. Eu peço que os irmãos venham no próximo domingo, se Deus permitir, porque nós vamos tratar de um tema que também é muito, muito precioso. Paulo vai descrever como é que Jesus nos salva. Como é que ele conquista, como é que ele paga o preço da salvação que é de graça para nós. Nós vamos tratar da propiciação. Gostaria que os irmãos tivessem clareza sobre essa palavra, mas infelizmente não é ensinada por aí. Venham para aprender, mesmo que outras pessoas nunca tenham ouvido. Se você quiser convidar outras pessoas para vir no próximo domingo, convide, para nós estudarmos sobre a propiciação. Amém, meus irmãos? Vamos estar em oração para encerrar o culto. Pai eterno, obrigado, Deus, porque o Senhor tem falado a nós por meio da tua palavra, mesmo usando servos tão fracos, tão falhos, ó Deus, tão pecadores, Pai. Com a tua graça e misericórdia, nós estamos aqui, nós tivemos a grande oportunidade, ó Deus, de aprender como que nós, sendo maus e pecadores e injustos, podemos ser declarados justos perante os teus santos olhos de justiça. E nós aprendemos, Pai, que é por meio da fé em Cristo Jesus. Esse é o alvo da fé que vai trazer salvação aos pecadores. A fé que olha para Cristo Jesus como a única forma que o homem pode ser salvo dos seus pecados. Que possamos olhar para Cristo, Deus, aqui e agora, enquanto a oportunidade é oferecida a nós por meio da graça e da misericórdia, Deus. É o que eu oro, Deus, pedindo que o Senhor nos dê uma semana abençoada, Deus, para cada um de nós, nos guardando, nos ajudando, nos dirigindo em todas as decisões que temos que tomar, ó Pai. É o que eu oro, Pai, e agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.